Olá! O Momento Brasil de hoje visitou as Pontifícias Obras Missionárias em Brasília. No mês das missões, vamos conhecer o trabalho de animação e cooperação missionária. O padre Jaime Patias começa nos explicando por que a obra é chamada de pontifícia. A palavra pontifícia, ou como são no plural, pontifícias obras missionárias, elas são assim chamadas porque são obras do Papa, do pontífice. Mas elas não nasceram de papas, elas nasceram de carismas vindo de leigos, leigas, de um bispo e um padre. Então foi em 1822 a primeira obra, a Propagação da Fé, que foi fundada por Paulina Jericó, uma leiga, uma jovem na França, em Lyon. E esta obra foi tornada pontifícia apenas 100 anos mais tarde, em 1922, juntamente com a pontifícia obra da infância e adolescência missionária, que foi fundada em 1843 por Dom Carlos Janson, bispo de Lyon, na França, e a obra de São Pedro Apóstolo, de 1889. Então, Pio XI, em 1922, tornou estas obras, que são expressões da Igreja, obras do Papa, para ajudar na animação, na formação e na cooperação missionária em todo o mundo. E o senhor trabalha aqui especificamente nas obras missionárias do Brasil e também, podemos dizer assim, nos missionários que vão pelo mundo inteiro. Faltou dizer que em 1916 foi fundada a quarta obra, chamada União Missionária do Clero, pelo padre Paulo Mana, que é um padre do PIME, missionário na Birmânia, e ele é italiano, e ele vê a necessidade da formação missionária para o clero na Europa, o clero local. E no caso, então, aqui no Brasil, esta obra dedica-se à animação, formação da consciência missionária do clero, dos seminaristas, depois também da vida religiosa e consagrada, e do povo de Deus. Assim temos as 4 obras pontifícias. E as pontifícias obras missionárias do Brasil, para a gente poder entender um pouco melhor, padre Jaime, no cuidado com os missionários, enviando missionários, recebendo missionários, é por aí que a gente pode falar e acertar esse assunto? Então, são obras que trabalham mais na animação missionária, na cooperação missionária. Quem envia, de fato, são as igrejas locais, são os bispos, e são principalmente as congregações, os institutos de vida consagrada. E as pontifícias obras missionárias colaboram na formação e na animação, porque esta é a grande finalidade das 4 obras missionárias, que trabalham com crianças, com adolescentes, com jovens, com famílias missionárias e também, olha, de maneira particular e agora muito mais com aquilo que o Papa Francisco está pedindo, esta igreja em saída, com líderes que são fundamentais para que a igreja se torne bem missionária, que são os padres, aí começa a formação com os seminaristas, os bispos e a vida religiosa consagrada. Interessante, padre Jaime, nós vemos que a missão em si, ela é dividida em algumas áreas. Tem aquela missão que nós falamos que das pessoas que vão para outros continentes, tem a missão que é feita aqui em casa, pertinho da gente, a missão que é feita em outros estados do Brasil. Ela é dividida em áreas, não é? Nós podemos falar assim de 3 âmbitos da missão. Isso foi colocado pelo Papa São João Paulo II na encíclica Redemptoris Missio, a missão do Redentor, em 1990 já. E aqui nós trabalhamos, então, a dimensão pastoral, que é a missão na nossa casa, dentro da nossa igreja, das nossas comunidades de cristãos já atuantes na sociedade. E falamos também da dimensão, que é a segunda, a missão para a sociedade, ou na sociedade, que é voltada, então, para fora da casa. Temos que dialogar com o mundo, com os grandes desafios da comunicação, da juventude, mesmo do meio ambiente, mas da política e essa relação fé e vida na sociedade. Então, seria o segundo âmbito, a missão do cristão na sociedade e no mundo. E o terceiro âmbito, que é o mais ousado, sem o qual a igreja não existe na sua própria natureza e identidade, é a missão aos povos, às gentes. Por isso, missão ad gentes,
além fronteiras, que é na casa dos outros. Isso requer já um pouco mais de fôlego, mais generosidade, mais disponibilidade. É para essa missão que as Pontifícias Obras Missionárias trabalham. Ainda mais em um tempo onde nós estamos vendo tantos cristãos sendo perseguidos no Iraque, na África e em outros países do mundo. Exatamente. Se a dimensão missionária da Igreja não alcançar este horizonte universal, não vai perceber o grito, as situações, os contextos que o mundo apresenta como desafios para a missão e para a fé cristã no mundo de hoje. Por isso, olhar para o Iraque hoje, olhar para a Síria, olhar para a faixa de Gaza, olhar para a África, onde, pelo menos em 4 países, esse vírus da ebola já dizimou mais de 1.000 pessoas, é olhar para uma missão contextualizada, aonde há necessidade de as igrejas no mundo todo, como disse bem e fez bem o Papa, enviando inclusive o cardeal Filoni para visitar o Iraque, visitar os cristãos e outras populações perseguidas, né, neste contexto de violência. Ele está dizendo o que, o Papa Francisco? Olhem para estas situações, mas olhem também para a China, olhem também para países da África e olhem para os continentes todos. A seguir, os títulos de Nossa Senhora pelo mundo. O Momento Brasil volta já.